grande lá, mas eu falei que os irmãos estão orando por ele. Muito bem. Bom, a lição da semana, né, que vamos falar e comentar um pouquinho, é um cântico ao Senhor em terra estranha. E aí, no livro de Salmos, ele parece ser um livro que toda a palavra é inspirada por Deus, tudo, e ela vem, parece, trazendo momentos mais aflitos da vida dos escritores. Mas esses recados que Deus passou às pessoas escreverem os salmos servem de conforto para nós hoje. Com certeza, a nossa vida já passamos por momentos difíceis, tribulações em nossas vidas. E esses salmos, essa lição vem fazer com que nós almejamos e nos agarramos nas mãos de Deus, porque tudo aqui nessa terra é passageiro, né, gente? Então é o que vem esboçando mais uma semana assim nessa nós estudamos essa lição, né, Paulo? Olha, Marinho, essas 5 perguntas da lição dessa semana me intrigou. Por que Deus permite a existência de pecado e de sofrimento? Por que Deus permite que a inocência sofram? Por que Deus não acaba com esse sofrimento? E a quarta pergunta: será que as promessas de Deus, as promessas bíblicas falharam? E a última, Vicente: por que os ímpios prosperam? E esse grande livro aqui na página 115 tem um assunto aqui que a Ellen White escreveu que me intrigou. Ela pergunta assim: qual é a mãe que gostaria de ouvir sempre seu filho murmurando? Em relação à questão do livro. Daqui saiu aqui, né? Daqui saiu aqui. Enfim. Como Deus, nós desagradamos a Deus se nós vivemos só reclamando? Como uma mãe se sente quando o filho só reclama? Assim Deus também é para nós. Porque a lição deixou bem claro que nós, como cristãos, passaremos dias difíceis em terras estranhas. Aqui que tem o verso áureo, né? Verso para memorizar, né? Diz ali, alguém pode ler? Ou pode falar? Qualquer professor. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Salmo 137. Ali o Salmo 137 inicia, ele estava na beira do rio de Babilônia, relembrando do passado, né? E sentindo como eles vão louvar Sião, a Deus, né? Um novo cântico, né? E isso serve para nós hoje, né? Nós nos reerguer. Como o grupo Filhos do Rei cantou esse primeiro louvor, o meu lar não é aqui na terra, é lá nos céus, né? E é mais ou menos isso que no passado o escritor escreveu. Eu queria sobre esse Salmo 137, tem até uma música do Quarteto Atos, essa música, eu tenho lá na São Luís, eu preguei sobre esse salmo e depois cantei esse mesmo música do Quarteto Atos. Olha só. E eu meditando nesse salmo, a gente vê realmente que o povo estava realmente arrependido de coração, porque as profecias que o profeta Jeremias tinha falado para eles, de que se eles não se voltassem para Deus de coração, Deus ia mandar Nabucodonosor para escravizar eles, para fazer eles se lembrar que eles são filhos de Deus. E daí nesse Salmo 137 eles fazem o quê? Eles se lembram do amor do Pai de novo. E pedem perdão do Pai, que é Deus, e Deus novamente perdoa eles e tira eles do exílio babilônico. No tempo ali do profeta Daniel, ali junto com o rei Ciro, né, que dá a carta, né, para eles voltarem para Jerusalém, para reconstruir o muro de Jerusalém que o Império Babilônico foi destruído. Então a gente vê realmente como é a vida de Israel e a nossa vida hoje, nos nossos tempos, século XXI, é igual. É uma oscilação de espiritualidade em cima, lá em alto. O povo de Israel estava lá em alto quando o Mar Vermelho foi aberto, e depois com a entrada dos ímpios, com a entrada dos reis que começaram a desobedecer a Deus. Esse mesmo Deus que avisou ele avisa nós. De outras formas. De outras formas, exatamente. Né? Irmão Cecília, irmão Nelson. Quando leio o livro de Salmos, eu comparo ele com uma criança. Uma criança
peca, quando cai, ela quer o carinho da mãe. Certo. Há poucos dias atrás, a minha netinha estava lá em casa, caiu no quarto de mim, caiu, criança cai, né? Eu fui para não, e ficou chorando no chão. Queria que a mãe viesse e socorrer. O amor que mais se aproxima ao amor de Deus é o amor de mãe. De mãe. A própria Bíblia diz isso, né? E os autores, os escritores dos Salmos, eles mostram tudo que eles faziam, que eles eram picareta também, que eles caíam também, mas o que eles faziam quando caíam? Queriam os braços do Pai. Certo. Eram os braços do Pai que socorria eles. A criança é a mesma coisa, ela quer os braços da mãe, os braços do Pai, porque conhece, porque sabe o que é melhor. E assim o livro nos leva para essa condição. Se nós sem Deus não somos nada, somos umas crianças caindo e levantando todos os dias. Por isso que nós precisamos dos braços do Pai, porque Ele é o socorro principal nosso, nossos almas. E que bom quando eu choro e me arrependo. Exatamente. Vicente, bom dia. Bom dia. É fácil cantar quando as coisas estão bem na nossa vida? Quando estão bem é mais fácil. Ah, quando estão bem. Quando estão bem é mais fácil. A gente louva, agradece e enaltece a Deus. Agora uma segunda pergunta. É fácil quando as coisas estão difíceis nós cantar? Então, irmãos, esse salmo tem ensinado nós, porque o salmista e também as pessoas do passado, eles estavam lá numa terra estranha, chorando, lamentando pelas consequências dos seus atos. Então não é fácil. E lá eles tinham que cantar, eles eram incentivados a cantar e louvar a Deus. Imagine uma pessoa, eles escravos, abaixo de rei, abaixo de chicote, abaixo de pressão, e cantar. É fácil? Não é fácil. E a mesma coisa, irmãos, hoje o ser humano do passado é o mesmo ser humano que chora. Se ele não chora para fora, eu faço a se não chora para fora, ele chora para dentro. É o mesmo ser humano, ele está. Então, não é fácil. A pessoa, quando está passando por uma situação, uma doença na família, uma dificuldade, um desemprego, uma crise, um problema no lar, ele louvar a Deus não é fácil, mas é nesta hora que o incentivo da lição precisamos levantar a cabeça e cantar. E dobrar os nossos joelhos, né? O irmão Círio falou. Bom assim, né? Dobrar os joelhos, se humilhar é ser grande perante Deus. Né? Porque a lição no domingo ela iniciou, Vicente, dias maus, os dias do mal. Esses dias do mal que o Israel passou, teve, não muda nada para os nossos dias. E em Salmo 74, nesses dias maus, qual era, até quando vai esses dias maus? Será que a Bíblia em algum momento ela nos diz que teremos dias de flores? Somente de flores? Irmão, assim, até o que eu tirei para mim, para compreender muito bem, ali fala, né, o salmista procura compreender o grande conflito entre Deus e os poderes do mal. E nós temos também que ter na nossa mente esse grande conflito que é cósmico. A gente não enxerga, mas a gente vê e sente as reações do pecado, da morte, da consequência do pecado em nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, tudo que parece que o mal prospera, a gente olha aí afora, né, tem tantas coisas, sociedade, tudo, que o mal parece que prospera, mas com certeza tem Deus que está no comando, e Deus ele é justiça. E no tempo certo de Deus, fará a justiça completa. Né? Se não passarmos dias maus para eles, em muitas ocasiões, imagina hoje, quanto mais população, mais mal existe, porque quanto mais pessoas, mais pecado. Mais pecado. Porque não é na árvore, não é nos objetos por aí que o pecado está. Não, o pecado está no ser humano. No ser humano. O ser humano é o problema. Se ele fosse o problema da criação de Deus, fosse o ser humano.
capaz de fazer de mal para si mesmo e para os outros é inacreditável. Para nós, os cristãos, eu, às vezes, olho algumas coisas na televisão, eu fico aterrorizado do que acontece com nós. Eu penso, irmãos, assim, que não paga. se os animais pudessem ter uma mente racional, João, eles ficariam com vergonha do ser humano. Sim. O que o ser humano está fazendo de maldade. Vamos para frente? À beira da morte. Aqui o salmista continua: Deus estará sempre conosco. É o Salmo 88. O salmista reconhece que o pecado pode trazer doenças, portanto fala do perdão, que o pecado não cura. Eu tenho certeza que nós que estamos aqui, e hoje todas as igrejas adventistas no mundo todo estão estudando o mesmo tema. Comentei hoje de manhã lá em casa aí com o pessoal. Que lindo! Não, hoje eu vou seguir vocês aqui. Esse povo vem de Sapiranga com a mesma ideia nossa. Hoje, se os japoneses viessem para cá estudar com nós a lição, é o mesmo foco. Que privilégio, gente, já pensaram nisso? E nós ter a certeza desse Deus que operou no povo de Israel quando eles se arrependeram, quando eles ouviram. Esse mesmo Deus opera em nós e em todas as igrejas do mundo hoje. Esse pecado que somente pela graça nós podemos ser salvos. Diante do mundo aí totalmente abominável, né? Eu até comentei na vinda para cá, com um amigo sobre o carro, ele mostrando a natureza, mostrando aqui a natureza aqui da praia, do Rio Grande do Sul, tudo forte. Eu fiquei pensando, né, mas tudo isso realmente, a gente nem precisaria estar aqui agora, cantando na Alma Grossa, na programação da igreja, podia estar hoje com Jesus, com Deus o Pai, com o Espírito Santo, com os anjos de Deus, eles fazendo tudo para nós, e nós adorando a Ele. Mas por causa que nossos pais comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, deram ouvidos para a serpente, deram ouvidos para Satanás, nós estamos pagando por isso agora. Jesus nem precisaria ter morrido na cruz. Mas diante disso, Ellen White diz que se nós tirar 5 minutos por dia e meditar na obra que Jesus realizou, em tudo que Jesus passou, nós não vamos deixar de ser cristãos. E se nós temos essa salvação, o pecado não é para nós isso aí, ele não pertence mais a nós. Jesus já pagou e nós temos que focar nele e fora dele não existe. No meio de nós meditar sobre esse salmo, sobre esse plano de salvação, sobre essas queixas que nós podemos deixar, que nós temos um Deus operando, é através da lição. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Quantas irmãos não têm lição para o próximo trimestre? Ele não tem assinatura, então. É do trimestre. A igreja hoje possui 5 lições sobrando, tá? Se alguém precisar, por favor, porque essa lição me remete à Bíblia e depois ela me remete à oração. Também, à beira da morte, ele comentando um pouquinho, a pergunta 2, ele tem uma: que experiências esses textos descrevem? E outra perguntinha: você já passou por situações semelhantes? Vamos fazer um pastoreio agora aí. Vai lá. O que a gente nota aqui, que eu notei aqui, é que nós cristãos não estamos livres de passar por tribulações. Claro que não. É isso que a gente tem que entender. Não, mas agora eu sou um cristão, eu fui batizado, eu não vou ter problemas, porque eu estou com Cristo. Não, irmãos, nós não queremos. E daí qualquer tempestade que vir na vida, Deus me abandonou, o sentimento que vem, mas não é. Vai, irmão. Fazer uma observação que eu acho que é interessante. No universo global de hoje, nós temos fé em Cristo. Porque a nossa fé é provada todos os dias, através da nossa fé mesmo para com a nossa Claro. nos torna muito mais estranho a terra estranha que vivemos do que a terra estranha que se conhece. Porque nós temos um visual diferente para esse mundo, porque nós somos do mundo.
o nosso meio é cantar, cantar. E como se faz isso? Fé em Cristo Jesus. Nossa irmã falou aqui em doação. Nossa irmã falou ali sobre a mãe que quer o pai a pedir o filho para ele. O nosso irmão fez 2 perguntas ali para os nossos dias hoje. São cruciais para nós. O que nós estamos fazendo hoje para a nossa fé crescer em Cristo Jesus? Porque ele já nos deu. Nossa. E agora? Quando nós estamos na frente da luz, vamos nos apegar, quanto mais nós pudermos, porque daí nós vamos crescer, é a nossa fé. Quem vai cantar um inteiro do filho? Quem vai fazer isso? É a nossa estranheza para o mundo. E o mundo é estranho para nós. E nós nos tornamos estranhos. Vai, irmão Nilson. Eu acho que a terra estranha nossa aí é nós na contramão do mundo, né? Na contramão do mundo. E outra, né, que nem aí se fala que, pô, nós, como cristão, nós vamos ter tribulações, com certeza. E aí eu estava falando, cada vez nós vamos ter mais. E o que já está perdido está tranquilo. Ele diz, Satanás já é dele, né? Então ele tem que se preocupar com os que são fiéis ainda, né? E as tribulações vêm. Aí o que acontece? Muita gente pergunta, pô, mas vocês estão na igreja, vocês estão no ministério, vocês estão todo dia na igreja, indo para lá, indo para cá. Pô, e as coisas acontecem com vocês, que nem o pessoal da igreja sabe que eu estou desempregado novamente. É normal, isso vai acontecer, só que a gente tem a base, né? Uma coisa que nós não tínhamos. E a gente sempre comenta. Se nós não tivéssemos essa base que a gente tem hoje, e agora vai para 4 anos que nós somos batizados, nós não estaríamos aqui, com certeza. Exatamente. Parabéns por poder estar aqui adorando a Deus e confiando em Deus. Fidelidade sempre. Fidelidade a Deus. Está dentro desse... Alicerçado na rocha. Irmão Nilson, todos nós estamos dentro disso aqui. Será que ninguém de nós não passou por situações complicadas? Com certeza, nossa caminhada aqui. E uma coisa, o livro deixa bem claro, e a Bíblia e o salmista, não andar se queixando, não andei sempre se queixando, ore por mim, mas eu estou fazendo a minha parte? A gente tem que fazer a nossa parte. Não vai cair no colo. A oração intercessória é importantíssima, mas se nós dobrarmos nossos joelhos e buscar, Deus vai agir mais rápido em nossas vidas. Em qualquer situação em que estamos passando, né, irmãos? E agora? Onde está Deus? Essas perguntas muitas vezes Agora. se fazem na nossa mente, né? Onde está Deus que não estava naquele presente lugar do acontecido? Não posso falar? Pode. Durante a pandemia, teve um senhor que nós aprendemos conhecendo bastante, perdeu o filho e a esposa no mesmo dia, ou diferença de horas. Né? E eu ouvi ele dizer na igreja lá, onde estava Deus? Ele estava inconformado, porque ele disse, onde está Deus? Que aconteceu isso. Eu tinha passado há poucos dias uma tragédia também, perda da minha esposa. Mas eu disse para ele, eu sei a dor que o senhor está sentindo. Eu entendo a dor que o senhor está sentindo, mas não fale essa frase. Porque Deus estava quando ela faleceu, no mesmo lugar que Jesus faleceu também. A única coisa é que nós temos que confortar uns aos outros, porque Deus está no mesmo lugar com seu filho crucificado para nos salvar. Não temos um porquê, né? Mas a hora da dor, a hora da dificuldade é que é difícil de nós superarmos. Eu sei disso. É difícil e às vezes nós murmuramos também, mas às vezes murmura sem necessidade, porque Deus é Deus e cabe-se todo o homem. Alguém quer comentar onde está Deus? Onde está Deus quando estamos desempregados? Onde está Deus quando perdemos alguém da família? Uma doença? Onde está Deus quando temos filhos que não são cristãos como nós? Segurando a nossa mão. Segurando a nossa mão, Fábio. Eu acho que está na dependência que nós temos que ter de Deus. Quando nós temos dependência dele, quando realmente ele está dentro do nosso quarto,
continuando no raciocínio da irmã Fábio, onde está Deus? Vai colocar. O salmista a mesma pergunta, onde está Deus? Via a prosperidade das pessoas roubando, das pessoas maltratando, pisando na cabeça das pessoas, tirando do necessitado e prosperando. Ele pergunta, mas onde está Deus? Parece que, eu acho que se eu passar para o lado de lá vai ser melhor. Aí o que aconteceu? Aí fica uma lição para nós, por favor. No momento que ele entrou no santuário de Deus, e agora a pergunta, como que nós entramos, o irmão Cílio já deu a dica de manhã aqui, como entrar no santuário de Deus, para entender, e foi o que o salmista, ele entrou no santuário, e ele viu que o fim dos ímpios é ruim, e lá ele viu, aí o que vai acontecer com as pessoas boas, as pessoas que amam a Deus, a bênção. No santuário onde Deus sempre trabalhou e aonde Ele está trabalhando hoje para nós. É no santuário. Tem mais dedo, né? Tinha mais uma mão ali. Irmã? Não, era a mesma conclusão que a Fábio colocou, que nós temos que procurar a Deus. Deus não sai do lugar. Não. É nós que nos afastamos dele, né? Em meio à tribulação. Ele mesmo diz, no mundo tereis aflições. E a gente teve esse ano, muita tribulação. E como é que termina o verso? Mas, né, Deus está lá. E a gente tem que lembrar até que ponto isso foi ruim para mim. Na hora tu não vê que foi ruim para ti. Ou melhor, a gente pensa que foi ruim. Mas Deus sabe tudo Deus sabe. O final da frase, né, do verso bíblico é: no mundo tereis aflições, mas porque Ele estou contigo. Deus está conosco. É isso que não podemos Isso que a gente tem que agarrar, né, gente? Aqui em Salmos 4, 42, 1, ele até notei aqui. Como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Isso temos que ver na nossa alma, a nossa Realmente vida. até fez uma música nesse Fez, tem que parar. Temos 3 mãos aí. Vai, irmã Luísa. No tribunal, no juízo, teremos duas sentenças. Duas sentenças. Duas sentenças. A sentença dos ímpios e a sentença dos justos. Opa. Então o que acontece? Quando o salmista entra no santuário e vê a sua recompensa e a recompensa do ímpio, ele fala, não, Deus é justo. Daí ele vê a realidade. Aí ele vê as coisas do mundo porquê são das coisas. passageiras. Por que eu fiquei sem emprego naquele momento? Opa. Por que eu furou um pneu naquele momento? Por que aconteceu isso? Por que Deus não deixou eu pegar esse emprego? Por que Deus, os porquê ele vai entender depois. Nesse juízo final, os anjos caídos vão entender por que eles estão lá. Irmão. Eu quero desanimar. Aí o pecado é tão terrível que ele conseguiu separar Jesus de Deus do Pai. Onde está aquele nos anda o pecado não dele. Agora o que nós dissemos? Se eu ficar na certeza do nosso pecado, tudo bem, tudo bem ser. Mas no próprio Cristo, o pecado, filhos humanos, conseguiu separar, mas ela não tão forte. Ele se esqueceu. Fechou? A única coisa, o único exemplo que nós temos que fazer é o maior escritor dos Salmos. Caiu por conta própria, sim, mas quando ele sentiu a necessidade, pequei contra ti somente. Reconhecer. Ele não botou as culpas em ninguém, mas ele olhou para dentro de si. Pequei contra ti somente. O salmista foi tanto, se arrependeu tanto, irmão Cecílio, que ele preferia então que Deus o matasse, se não perdoasse ele. Isto é arrependimento genuíno. Deus deixou para nós, a gente desobedece a Ele, Ele pergunta, mas onde Ele está? Mas Ele deixou tudo para nós. Eu nunca se bem rapidinho. Uma vez a minha tia precisava de uma aproximação. E aí ela falou para minha avó, ela foi lá e disse que logo lá na filha da pessoa.
sabia que ela estava precisando, mas ele queria que ela fosse crer. Mas no momento ela estava dizendo, mas mãe, o pai está vendo, por que não vai no médico? Deus conosco. Onde é que está Deus? Mas Deus quer que a gente vá até Ele, Ele mostrar para ele ó, o que a gente fez, por isso que a gente está sofrendo com essa doença. Eu tomei um testemunho. Eu ontem falei com a pessoa que é da igreja universal. É aquele pedido da pastora da noite, daquela igreja. Ela disse o seguinte: Deus, você é diferente das outras mulheres que vêm aqui. Aqui vem Sandriana, vem dessa igreja, e ela também. Mas tu é diferente. Eu digo, mas me fala por que eu sou diferente. A primeira mulher que não se queixa, está sempre cantando, falando de Jesus. Eu digo, existe um Deus que adora, Ele que cuida da sua verdade. Né? Daí ela pegou a Bíbliazinha e me mostra como é que vocês guardam, sabe? Achei tudo mais maravilhoso. Sabe? Levítico 11, os 10 mandamentos, um monte de coisa. As pessoas buscam ver, aprender, né, de fora. É necessário que aconteça. O povo veja o povo que segue Jesus, né? Tem várias e várias religiões, mas o povo adventista segue Jesus. Então é isso que a gente tem que ver no segundo. Dentro da linha da irmã, ali, eu vou propor um pacto para nós, Sapiranga e Albatroz, hoje e outras igrejas aqui. Vamos se queixar menos. Que tal? Amém. Já estamos na hora de nós sair da rua da amargura e ir para as praças de gratidão. Que tipo de cristão, aguardando a volta de Cristo, eu posso representar lá fora se eu continuar me queixando que nem eles? Nós temos que ser diferentes, porque é necessário que aconteça tudo isso que seja dele, porque senão não vai ter o joio e o trigo, né? Nós temos que fazer parte do trigo. Temos que levar a mensagem com alegria, né? Mesmo em meio de muitas lutas e dores, muitas vezes. Não podemos ter vergonha de testemunhar, né? Nós vamos sair desse trimestre, em março, bem melhor que entramos. Porque o Salmo está bem claro para nós que teremos dias de tribulações. Está bem claro que teremos problemas, né, Vicente? Sim. Mas nós temos um Deus que livrou Israel, vai livrar de nós, vai livrar nós. Vai depender de nossas obediências e da forma que nós vivemos. E sejamos como salmista. Esse livrinho que tem na mão é o Serviço Cristão. Caminho a Cristo. Esse é o maior livro. Caminho a Cristo. Que nele... Mais de 100 mil páginas escrito, esse aqui foi o maior. Mais de 100 mil páginas, quem é que escreveu, né? O Serviço Cristão é outro livrinho muito bom também. Muito. Na página 98, ela tem um dizer assim, que nós temos que estar presente em todas as reuniões de oração, buscando a luz do céu. Quer dizer, não perder a oportunidade. Está sempre buscando. Se não buscar, nós vamos fracassar. Tem uma A gente irmã lá sabe atrás. aonde a queixa e a murmuração nos leva, né? Nos distancia da bênção, porque temos um exemplo muito grande na Bíblia, né? Sobre o deserto, lá, 40 anos que ficaram, né? Andando com Moisés, que era o trajeto de dias, né? E a murmuração. E as queixas dos povos fizeram o que eles se distanciassem da bênção que Deus tinha para eles, né? E hoje, quando a gente trata a nossa vida se queixando ou murmurando, as bênçãos cada vez mais ficam longe, porque a gente se distancia de Deus. Porque o inimigo de Deus, ele entra nessas brechas que nós damos e vai colocando dúvidas na nossa mente sobre Deus. Se nós ficarmos só olhando o lado ruim da vida, das coisas ruins da vida. Não vou trazer como é que eu vou dizer que a minha igreja é legal, é boa, a salvação é para todos, é boa, mas murmurando. Se nem eu não confio no Senhor, né? O irmão ali tinha A parábola do filho pródigo, ela encaixa bem nessa terça-feira aí. Onde está Deus? Né? Quando o filho pródigo virou as costas para o pai e
foi para o mundo, né? Quando ele tinha posses, ele tinha o dinheiro dele, ele tinha os bens, ele se cercou de muita coisa. O mundo mostrou muita coisa para ele ilusória, né? Aí quando ele chegou no fundo do poço, ele disse: onde está Deus? Onde está meu pai? Meu pai está no mesmo lugar. Mas foi ele que saiu. O meu pai está no mesmo lugar. Eu vou voltar para o meu pai, porque onde meu pai me oferece muito, os empregados dele estão muito melhor do que eu estou aqui recebendo. Então eu vou voltar para o meu pai. Onde está Deus? Está no mesmo lugar. Eu quero ser um Ele pródigo que sempre virou as voltando. costas. Ele que virou as costas. E muitas vezes nós também, quando estamos abastados, quando temos dinheiro, quando temos, damos a coisa para Deus. Aí quando está lá embaixo, no fundo do poço, ou está passando por dificuldade, aí onde está Deus? Está no mesmo lugar. Aí vira as costas, dá os 180 graus e e volta. volta. Bem colocado. Só um segundinho, não força sedando, tá com o farol ligado. Obrigado. Vamos lá. E falhou a sua promessa para sempre? Jamais, né? Posso dar uma pesquisa? Claro. Estava olhando assim sobre a live e gratidão, sobre a vida é gratidão, né? E aí eu estava assim numa depressão assim, terrível. E andava assim, eu não conseguia voltar para casa. Aí um dia andando eu sentei na calçada assim. Mas não murmurei, disse assim: meu Deus, sozinho eu não consigo sair, me ajuda. E ele me ajudou. Saí daquela depressão, daquele dia em diante, eu ando. Onde está Deus? Eu Estava contigo ali. estava comigo, eu não quis perguntar. Eu disse: Deus me ajuda. É só questão de voltar. Sim, eu disse: Deus me ajuda, porque eu não consigo sair sozinho. E aí, Essa dependência que o irmão Cecílio falou. Pergunta, se ajoelha. sim, me ajoelhei na calçada. Deus me tirou. Amém. E Vicente, para que os justos não sejam tentados, será? Para que os justos não sejam tentados. Para que os justos não sejam tentados. Será que nós não somos tentados? O Salmo 37 ali é um salmo muito conhecido por nós, né? E o verso 5 diz ali: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele. São 3 situações aí. Vamos lá. Confia e mais a minha fé que é pequena, né? Porque muitas vezes eu entrego, mas eu não sei esperar. O mais justo homem que passou por essa terra foi Jesus. E quantas vezes ele foi tentado? Nós vamos ser tentados todos os dias. E eu lembrei também outro personagem, o Jó também. O inimigo atacou ele. E ele foi tentado, foi provado por todos os meios também. Mas ele também não blasfemou a Deus. Né? Aquela tentação que comentou agora, uma das tentações, a da fome. Se você é filho de Deus, transforma esses pão, essas pedras em pão. Pastor, ele estava com fome. Quantos dias Jesus estava em jejum? Ele estava com fome, estava com sede. Já pensaram em tentação? Por que ele disse, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Jesus vai querer alguém mutilado, se mutilado? Não. Mas ele quer, o que ele quer dizer isso? Arranca o teu olho, me dá para mim, pede para mim, eu sou o melhor médico, eu vou fazer a transfusão, me dá o teu olho. É isso que ele quer dizer. Não é para nós arrancar, é deixar para ele fazer o trabalho que precisa ser feito no nosso olho. Porque o olho é o maior pecado que nós temos está no olho. Ele que alimenta porque a cobiça ninguém veja em nós, só ele veja. E a cobiça é o pior problema que existe no planeta hoje. Dentro da humanidade, dentro das coisas externas e ali por diante. O pecado é o que mais, o pecado mais terrível que tem é a cobiça. Está no olho. É a via do pecado mais forte que nós temos. Temos que cuidar dela, cuidar da vista, entregar para o Senhor. Sempre. Ele Diariamente, pode fazer o através. transplante, Ele pode curar. A lição é deixa um conselho.
Devemos agir, reúna todas as suas energias para levar os olhos e não deixá-los pousar nas dificuldades. Quando nós entendemos que as dificuldades são passageiras, e as dificuldades fazem parte da nossa vida, que para Deus, dificuldade e a morte é detalhe, que nós vamos ter nova vida. Quando Jesus voltar agora, os que estiverem vivos serão transformados, os que estiverem mortos serão ressuscitados. Então para Deus é um detalhe a ressurreição, a morte e a dor. Por isso que eu tenho certeza que no final desse trimestre, nós que estudamos a lição, com certeza nós avançaremos para frente com nova visão e com a nossa vida mais consagrada. Porque as dificuldades que teremos em 2024, 2025, isso aqui está preparando nós. Tenho certeza que isso aqui é preparado. Porque o livro de Salmos, eu não sabia disso, ele envolve uma vida, não é só louvor. Não, vocês estão louvando, estão pregando o evangelho através do louvor, mas o livro é completo, os Salmos. Ele está passando para nós que aqueles irmãos do passado que tiveram dificuldade de superar, estão aguardando a volta de Jesus, nós passaremos pela mesma situação. Estão deixando um exemplo para nós. Um exemplo. Estão deixando conselhos disso, porque aqui, que nem o salmista a gente leu, somos o que? Peregrinos nesta terra. Somos peregrinos. E temos que estar olhando para o alto, invocando o nome de Deus, para estar preparados. Irmão. O Salmo 37 nos ensina a vivermos conforme a lei, dentro da lei, no 10º mandamento. Quando o nosso irmão falou isso aqui, trimestre do ano passado foi o primeiro trimestre do ano passado, nós tivemos aqui uma aula com o nosso professor Zeus sobre polícia. Uma verdadeira aula magna, que nos coloca numa condição de se nós atentarmos para os nossos olhos, nós vamos sofrer e não vamos resistir. Agora, se nós seguirmos os 10 mandamentos e guardarmos todos eles, nós vamos guardar o sábado, que nos tira do fim. E nós, essa é a nossa diferença, é isso que nos torna estranho esse mundo. Nós somos mais estranhos para a terra estranha do que a terra estranha para a terra estranha para nós. Nós somos Temos que sentir forasteiros nessa terra, irmãos. Nós temos que nos sentir como forasteiros nessa terra. Porque o nosso mundo é quando Cristo Jesus voltar. Lá é a eternidade, né? Mas uma observação, somos limitados. Precisamos inexoravelmente de Deus. Precisamos inexoravelmente saber que Deus está ao nosso lado. Isso aí, confiança plena. A pergunta é por que os babilônicos pediram para eles cantar? Canta um canto para nós. É porque Israel era conhecido como grandes louvadores. Davi tinha louvadores muito grandes. Então eles eram conhecidos como louvadores, cantadores. Por isso que eles sabiam, pediram, cantem para nós. Aí o povo disse, mas como é que nós vamos cantar longe da nossa terra, longe do nosso Deus? Pesado, mas não que eles não sabiam cantar, eles eram exímios cantadores, o povo de Deus, como acontece hoje, nós somos bons cantadores, né? A gente louva a Deus. A igreja adventista é rica em louvores. Bom. Mais alguma questão? Pergunta não existe, né? Porque todo mundo estudou. Então estamos encerrando, né? Para dar tempo à programação. Irmãos, vamos orar? Vamos orar. Feche seus olhos. Adorável Deus, amado Pai. Obrigado, Senhor, por poder estar hoje aqui na tua casa de oração. Amém. Pai amado, obrigado por ter deixado escrita essa lição de Salmos, o livro de Salmos. Porque assim como as tribulações no passado eles passaram, eles também foram vencedores em Ti. Nós, ó Pai, nos colocamos em Teus pés. Também queremos ser vencedores em Cristo Jesus. Amém. Perdoa, Senhor, todos os nossos pecados. Amém. Que possamos estar sempre seguros na Tua mão poderosa, Pai. Nos dê um bom restante de sábado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Então, né, irmãos, o salmista aqui nos convida a confiar em Deus em meio ao sofrimento e às provações. Na maioria das vezes, provavelmente,